Política Nacional de Humanização, PNH, do Ministério da Saúde, aposta na qualificação do atendimento em saúde a partir do trabalho em rede, entendido como plano de produção na diferença, rede de compartilhamento de saberes e experiências, rede de relações entre gestores, profissionais e usuários. Nesse cenário, o apoio institucional foi criado como uma função gerencial que reformula o modo tradicional de fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. Ele funciona como dispositivo para democratizar e ativar coletivos inteligentes nos vários níveis do SUS. Os avanços e os desafios do apoio institucional no maior sistema universal de saúde do mundo entram em debate no programa Espaços, que começa agora. Espaços. Espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater o apoio institucional no SUS, temos o prazer de convidar Liane Beatriz Rigg, professora de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultora da PNH. Sônia Maria da Silva Balestreiro, gerente de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Serra, no Espírito Santo, e apoiadora institucional, além de assistente social. Paulo César dos Santos Figueiredo, apoiador em ambiência pelo Ministério da Saúde. Bem-vindos. Obrigada. Segundo o manual instrutivo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica de Saúde, o apoio institucional é uma função gerencial de apoio à gestão em saúde com o objetivo de auxiliar as equipes a explicitarem e lidarem com problemas e conflitos, auxiliando na tarefa de colocar suas práticas em análise e possibilitando a construção de intervenções. Então, para começar, eu gostaria que vocês explicassem como o apoio institucional acontece na prática. Liane, bem-vinda. Na prática, o que é fazer apoio institucional? Fazer apoio institucional é colocar-se ao lado. Acho que você já salientou, o apoio institucional pressupõe uma maneira nova de fazer gestão. Então, para além de repassar conhecimento, de treinar, o apoio institucional tem uma outra perspectiva, que é colocar-se ao lado de coletivos durante algum tempo, para fazer ofertas, avaliar como está acontecendo, ver o que deu certo, o que não deu certo. Então, o apoio trabalha nessa perspectiva de fazer ofertas, mas dar suporte. Sônia, o que é apoio institucional e como é que é apoio institucional na tua experiência? Apoio institucional é como a Liana falou, né? É estar ao lado, tanto dos profissionais quanto dos usuários, para discutir problemas, né, de um determinado serviço, né? A gente discute isso com os profissionais nas unidades básicas de saúde, no nível gerencial também, né? E a gente, a partir daí... Não, mas não só nas unidades básicas, faz apoio no componente especializado, no hospital... Também, no especializado... Em todos os níveis da atenção à saúde. Todos os níveis de atenção à saúde, né? A minha experiência hoje é na atenção básica, né? Por isso que eu comentei a atenção básica. Mas o apoio institucional, ele, como você falou, em todos os níveis de atenção, na especializada, na urgência e emergência, na unidade básica de saúde. E aí, com este apoio institucional, a gente vê claramente que aquele problema, né, que às vezes o gestor local não consegue, né, dar conta dele sozinho, com a participação de todos, principalmente dos profissionais que ali estão, eles conseguem achar alternativas para resolver determinados problemas. Paulo, pelo que a Liane está falando e a Sônia também, de certa maneira, o apoio institucional capilariza a ação da gestão, né,
muda o modo da gestão e, de certa maneira, horizontaliza a gestão, né? Bota os trabalhadores, os usuários para participarem mais ativamente da gestão. Como é que você pensa, você que trabalha com ambiência, né? Apoio à ambiência em saúde, como é que você pensa essa questão da participação dentro da atividade de gestão que o apoio promove? Bem, pela própria definição de ambiência em saúde, quando a gente fala em ambiência de saúde, a gente entende a ambiência de saúde, a gente está falando de espaços físicos, mas esse espaço físico, ele é entendido como um espaço social, um espaço de trabalho, um espaço de relações entre as pessoas, onde eu tenho os trabalhadores, eu tenho dentro daquele espaço físico, eu tenho trabalhadores, né, de diversos trabalhadores em saúde, eu tenho os pacientes, os usuários que interagem naquele espaço. Ou seja, não é só o espaço em que a gente está, mas é como a gente está no espaço. Exatamente. E esse espaço também a gente deve objetivar que esse espaço proporcione uma atenção acolhedora, uma atenção humanizada e uma atenção resolutiva, né? E como é que a gente, como apoiador em ambiência, a gente trabalha para se atingir isso? A gente trabalha com a cogestão, ou seja, justamente com a participação dos trabalhadores, dos usuários, dos pacientes, dos acompanhantes na elaboração desses projetos, juntamente com gestores, juntamente com os especialistas, que são os engenheiros e arquitetos. Na ambiência, no ambiente, né? Exatamente. Engenheiros e arquitetos para fazer o ambiente. E aí discutir com o usuário e com o trabalhador qual é o melhor modo de construir esse ambiente para poder fazer com que esse ambiente construa um ethos, né? Construa uma atmosfera, uma ambiência adequada para o trabalho em saúde. Certo. E a maneira como a gente tem feito esse apoio em ambiência para trabalhar isso através das oficinas de ambiência e das rodas de conversa, onde a gente chama os trabalhadores, os usuários, para juntamente com os gestores e com os especialistas para trabalharem juntos na elaboração desses projetos. É isso que a gente tem feito. Diga, Liane, já estava levantando a mão ali, pode entrar continuando pode a conversa. Nos interromper. Esse tema é consenso de que precisa haver mudanças na saúde. Mudanças no acesso, na qualidade, na ampliação da clínica. E também é verdade que não se faz isso por prescrição, seja do Ministério da Saúde, seja de um gestor, porque as mudanças, acolher, trabalhar com clínica ampliada, responsabilizar-se pelo usuário, né? Trabalhar com o outro e não pelo outro. Isso, né? Trabalhar com o outro, responsabilizar-se então pelo cuidado, né? Demanda mudanças importantes no cotidiano de trabalho das equipes. Então, o apoio considera isso. Por isso, o apoiador, ou quem faz apoio, né, normalmente é alguém que tem algum acúmulo, que tem alguma experiência, né, no campo que está sendo discutido, mas faz ofertas, mas não fica nisso. Por isso que quando trabalha-se com apoio, a gente fala em gestão colegiada. Bom, o apoiador costuma apoiar equipes. Então, o tema da reunião de equipe na saúde passa a ser um tema muito relevante, né? Reunião de equipe de saúde não é um espaço qualquer, é um espaço onde se decide como vamos nos organizar para trabalhar. E aí, onde se pactua o trabalho, inclusive. Exatamente. Né? Aí o apoiador entra dando suporte para que essa grande mudança no processo de trabalho das equipes possa acontecer. Na cultura do trabalho, né? Exatamente. Daria para chamar de tradição, né, mais autoritária do trabalho. Na verdade, a gente tem, né, no mundo do trabalho ainda uma certa influência, uma forte influência de modelos tayloristas, né, fabris de trabalho verticalizado, de mando e obediência, né, trabalho mecanizado em termos de função, né? Então, e o mais interessante, Luiz, assim, que eu vejo, como você colocou, modificar o modo de trabalhar, né? Aquele modo taylorista, de verticalizado. O mais interessante que eu percebo nas equipes, né, quando ele vai ser um apoiador, ele também se transforma, né? O apoiador, com aquela mentalidade de supervisão de serviço, né, de mandar, eu mando, você tem que fazer do jeito que eu quero. Então, a gente vê isso claramente quando os apoiadores são formados e eles começam a ir para a prática. O apoiador, né, que a gente forma os apoiadores e eles vão apoiar as equipes. E aí eles mudam de concepção,
né? Você está falando que a formação dos apoiadores Isso. faz uma diferença no modo como ele trabalha e como ele volta para a sua unidade de saúde. Isso, né? Então, assim, ele, por exemplo, ele é um técnico na gestão. Ele trabalha com a supervisão, né? Aquele modo antigo de fazer. E quando ele começa a fazer apoio institucional, ele também se modifica, né? Então, o apoio institucional, essa metodologia, ela é interessante porque também modifica o modo de pensar até do técnico que passa a ser um apoiador. Queria só fazer um registro. Faça. Que nós estamos falando, né, do apoio vinculado ao modelo de cogestão, então o apoio Paideia, proposto pelo professor Gastão Campos. E nós também temos acreditado que esse apoio é para unidades de produção. Você fez essa referência. Unidades de produção são equipes em qualquer lugar que estejam, ou coletivos organizados para a produção. Então, esse é um espaço importante do apoio e provavelmente possamos conversar um pouco mais sobre o tema do apoio para redes, que também fomos provocados, né? Certamente, vamos falar disso, inclusive nos próximos blocos, mas eu queria ainda ir, para quem está nos assistindo e não conhece o conceito, a noção de apoio, enfim, que a gente pudesse falar e esmiuçar um pouco mais essa ideia e essa prática por dentro do SUS, né? Inclusive na direção de pensar o seguinte, quer dizer, quando a gente está falando de uma mudança no modo de gerir, e vocês já falaram, Liane já falou disso aqui rapidamente, quer dizer, olha, o apoio tem uma função de ativar os coletivos, de certa maneira, de transferir para os próprios coletivos, para as equipes, a gestão do trabalho, né? O que se diz no SUS é dizer assim, o trabalhador tem que ser o gestor do seu próprio trabalho. E tem que fazer isso não individualmente, solitariamente, tem que fazer isso ombro a ombro com os seus parceiros, os outros profissionais, os gestores e os usuários do serviço. Tá certo falar isso, Paulo? Sim. Então, quando a gente está discutindo esse processo de mudança, e foi bem falado aqui, que começa pela mudança do apoiador. Então, eu fiz um curso de formação e intervenção de apoiadores em saúde pelo Ministério da Saúde, eram 60 participantes, né? Na sua turma? Da minha turma, né? E a gente viu que a gente se modificou. Então, eu contei até anteriormente a história da minha chegada. No off aqui, a gente, quando eles chegaram, a gente conversando e tal, ele estava contando essa história, essa experiência dele, quando ele volta para o serviço, vai conversar com o seu supervisor. Com o meu gestor, né? Com o seu gestor. Com o meu chefe. E aí, eu fui até a sala dele, sentei na frente dele, né, e usei exatamente Paulo, essa expressão. sem querer te interromper, já interrompendo, para parafrasear o Jô Soares, você trabalha na vigilância sanitária. Eu trabalho na vigilância sanitária, eu sou responsável pelo setor de análise e aprovação de projetos na vigilância sanitária. Então, meu trabalho até em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, meu trabalho até então era o quê? Era receber o projeto pronto e eu analisar esse projeto para ver se ele está de acordo com as normas sanitárias, né, e aí solicitar as adequações, feitas as adequações, aprovar esse projeto. E aí eu cheguei para o meu chefe, falei para ele assim, olha chefe, o senhor ganhou agora um novo funcionário. Então agora eu sou o apoiador em ambiência pelo Ministério da Saúde. Então além do trabalho que eu fazia. E expliquei para ele como é que funcionava a cogestão e que a gente iria trazer os trabalhadores, os usuários, para discutir esses projetos, que eu não estaria trabalhando só já recebendo o projeto pronto, que eu iria trabalhar na etapa anterior, na elaboração desses projetos. Certo? Em diálogo com os atores que seriam os destinatários desse projeto. Exatamente, os trabalhadores, usuários, acompanhantes, né? Bom, a preocupação do gestor, eu já fui gestor, né? A preocupação do gestor é com recursos, né? A preocupação de recursos e com prazos, né? Então, ele... Diz, isso vai demorar demais, ou isso vai custar mais caro, vai sair daquilo que eu tenho para viabilizar o projeto. Houve essa preocupação, mas eu tranquilizei e falei, não, nós vamos trabalhar para a gente qualificar esses projetos, para a gente melhorar os projetos dentro dos recursos que forem possíveis, né? Então, a gente não vai inviabilizar nenhum projeto, a gente vai trabalhar justamente para viabilizar com uma qualidade melhor esses projetos. E o resultado disso, você também me contava o seguinte, quer dizer, no fim, não só a gente cumpre prazo, qualifica projeto, mas inclusive otimiza recurso, né? Exatamente. Então, em várias, a gente já fez, de lá para cá, já fizemos várias oficinas de ambiência, rodas de conversa. Em todas elas, a gente conseguiu qualificar os projetos sem ampliar prazos e sem recursos
sem aditivos ou outros recursos. A gente conseguiu otimizar esses recursos. Liane, você ia falar? Ia falar da importância do apoio para superar a nossa formação excessivamente disciplinar ou especialista, não é? Então, nós temos bons especialistas, bons médicos, bons enfermeiros, bons fonoaudiólogos, bons especialistas. O que nós não temos é experimentação de produzir projetos terapêuticos. Então, esse tema do apoio para equipes é um sujeito, alguém que ajuda a equipe a conversar, a compor projetos terapêuticos. Acho que essa ideia, isto tem uma potência para chegar na universidade e também cria novos espaços da relação entre a universidade e para convocar a universidade a também fazer variações no modo como forma os profissionais de saúde. Né? Exatamente. E aí exatamente. Já entrou aqui comentários para a gente, Patrícia de Porto Velho, diz o seguinte, está elogiando vocês, ó, muito boa essa conversa, ainda temos muitos desafios no trabalho do apoio e essa oportunidade de ampliar a discussão em nível nacional nos enriquece muito. Obrigado, Patrícia. E com esse comentário da Patrícia, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.